Fala, nação! O Brasil está fora das Olimpíadas de Paris após perder para a Argentina ontem. Galvão Bueno foi a loucura com esse vexame que a seleção nos fez passar, além de tomar um olé dos argentinos como os eliminados. Bora ver o que os comentaristas disseram após o jogo. Agora, quem não tem nem mais como contar com a sorte, quem não tem mais como apelar para a loteria, quem já tá lascada é a seleção olímpica brasileira. Aí já virou chacota, já virou vergonha, já virou papelão, já virou vexame. E o negócio é o seguinte, sei que muita gente está falando do Ramon Menezes, tem que ser criticado mesmo, porque é um treinador que não tem carreira nenhuma para estar na CBF. Então, qual é o critério para escolher treinador da seleção olímpica que já foi até interino da principal? É amizade? É porque é amiguinho? Aí tá de sacanagem com a cara do torcedor brasileiro. Tem que criticar a CBF, porque o Flávio Prado lembrou aqui que não fez pressão nenhuma para ter jogadores que fariam a diferença. Ou seja, não ligou pro pré-olímpico, não ligou se vai para a Olimpíada ou não. Porque, ó, Vitor Roque poderia ter ido. Marcos Leonardo por hoje é isso, nação. Mais uma vez a seleção decepcionando. Quem é o culpado disso tudo? Deixa aqui nos comentários e não esqueça de assistir esse próximo vídeo. E aí os clubes não fizeram muita questão de liberar, a CBF também não insistiu. Danilo, ex-Palmeiras. Danilo. Ontem, João Gomes. É que não é liberado, né? O Rodrigo e o Martinelli tinham idade ainda. Não é liberado, mas se a CBF tentasse alguns, ela ia conseguir. Acho que não, os clubes não liberam, não. Não é uma data FIFA. Como é que largou? A CBF largou. Não, Flávio, mas mesmo se a CBF tentasse, os clubes não têm o direito. O André do Fluminense, eu duvido por exemplo, que não seria liberado. Vamos supor, a própria duvido que a gente tá falando do pré-olímpico, né? Sim. As próprias Olimpíadas que vão na medalha de ouro, vamos supor que o Brasil fosse, tivesse uma convocação, os clubes falou que não vai liberar, não ia ninguém. Não é data FIFA. Na última Olimpíada teve alguns ausentes, o Brasil ganhou, mas tinham idade para jogar a última Olimpíada e não foram. O Vinícius Júnior, o Rodrigo Paquetá, teve mais, o Militão, Os clubes não liberam. Gente aí, o Renan Lodge. Mas mesmo assim, o clube não liberando, o Brasil ainda tem uma seleção mais forte do que essas que estavam aí, cara. Não. É isso que eu ia falar. Pode criticar a CBF, que tem que criticar. Pode criticar o Ramon, que tem que criticar. Mas tem que criticar jogador também. Porque a gente tem essa mania de não criticar jogador. A gente tem essa mania de, treinador, CBF. O Endrick estava lá. Tinha que ter jogado melhor. O Maurício do Internacional estava lá. O John Kennedy, destaque da Libertadores, estava lá. O lateral direito. Tinha que ter jogado melhor. Do Atlético Paranaense. Kelvin. Tinha muito jogador ali. O Andrei, que tá no Chelsea. O Andrei tá no Chelsea, capitão da seleção. O menino que tá vindo pro Fluminense, que joga no Arsenal. Marquinhos. São jogadores internacionais. Acabei de ver aqui um jogador agora, o Bruno falou que joga no time pequeno de Portugal. É o venezuelano Segovia. Olha, se olhar a seleção da Venezuela, todo mundo joga em time pequeno. Deu uma massa no Brasil. É uma vergonha. Você ontem falou no programa, há 20 anos atrás o Brasil ficou de fora, né? Faz 20 anos que o Brasil ficou de fora das Olimpíadas com jogadores subimportantes. Isso não quer dizer que vai atrapalhar na carreira individual de cada um. Mas para o coletivo ficar de fora, de ver, ainda vai perder para a Argentina, que hoje já saiu, que vai convidar o Messi e o Di Maria se quiser ir jogar as Olimpíadas. O Mbappé falou que quer jogar as Olimpíadas, que é na praia dele, né? É em Paris, tudo. E a seleção... E das grandes seleções, quase todas vão estar, porque vai estar a Espanha, vai estar a França, vai estar Marrocos, Egito... Eu estava olhando, Estados Unidos. Tem que criticar os jogadores também, né, Bruno? Não jogou nada a seleção olímpica brasileira. E o Ramon, com todo o respeito, pode ter tido não os jogadores que ele fez a primeira convocação, mas deixar o John Kennedy e o Endrick de fora, você precisando ir para as Olimpíadas, precisando ganhar da Argentina, ou até mesmo um empate, deixaria, se não começar com o John Kennedy, deixar no banco, aí o Felipe Melo tá certo mesmo. Pra gente chegar à conclusão da vergonha que virou o futebol brasileiro. Né? O futebol que é o pentacampeão mundial, que sempre foi o símbolo do futebol mundial. O futebol brasileiro, não sei se é por causa da CBF, que eu acho que tem grande parcela de culpa, uma entidade que só pensa em enriquecer e que não presta nada pro futebol brasileiro, em nada ela resolve. A arbitragem um lixo, o calendário um lixo, dirigentes um lixo. E aí eu vou trazer pra você um retrospecto recente do futebol brasileiro. Eliminada pela Croácia na Copa do Mundo. Jogando mal no jogo contra a Croácia, inclusive.
2, eliminada por Israel na Copa do Mundo Sub-20. O futebol israelense não existe. Ah, chegou na final. Azar, não ganhou. E vai para as Olimpíadas. É. Classificou. 2, 3, eliminada pela Argentina na Copa do Mundo Sub-17. Aí não é vergonha. 4, eliminada no pré-olímpico e fora das Olimpíadas. 5, derrota para Marrocos e Senegal depois da Copa do Mundo. Ah, mas Marrocos foi muito bem na Copa. Azar. O Brasil nunca antigamente era normal você levar em conta a derrota para Senegal e Marrocos. 6, empate em casa com a Venezuela. 7, 5 derrotas em 9 jogos da seleção principal, que foi aí no comando do Fernando Diniz. 8... 2 do Ramon. 2 do Ramon. 8, 6º lugar nas eliminatórias sul-americanas. Isso é um retrospecto recente das seleções brasileiras. É uma vergonha o momento que vive o futebol brasileiro, Flávio. 9, Ancelotti não veio. 9, Ancelotti, tudo, que veio. lindo. Olha, não veio. 10, vai tomar 2 chibatadas agora, uma da Espanha e outra da Inglaterra. Vamos listando, a lista vai. Eu acho que nós precisamos aprender a parar com essa palhaçada de falar que o Brasil tem um futebol de alto nível, é o melhor futebol do mundo, os jogadores são ótimos e tal. O futebol do Brasil deixou de ser grande, importante, forte há muito tempo. Tá falando sério? Tô, claro que eu tô. Não, aí eu acho que você tá de sacanagem. Eu concordo que não dá pra dizer que é o maior. Não tô não. Mas você falar que deixou de ser grande há muito tempo, olha quantos talentos do futebol brasileiro que explodem na Europa. Rapaz, Quer que eu fale? qual é o protagonista? Neymar. 1, Vinícius Júnior. 2, qual é o Rodrigo. protagonista? Vinícius Júnior. não, só. Qual mais? Rodrigo. Protagonista. Tá, o Rodrigo é protagonista, gente. O Rodrigo é um dos principais jogadores do Real Ele é Madrid. titular, às vezes não, mas não é protagonista. Protagonista. Vai falando. Tá bom, o Rodrigo vocês não acham protagonista? Sim. Claro que é. Mas ele na frente dele tem um monte no Real Madrid. Mas vamos em frente. Tá bom, vamos lá, vamos em frente. Eu posso continuar? Pode. Casimiro, foi protagonista do Real Foi. Madrid. Ah, pô, mas Foi. é bem recente. Foi. Marcelo, protagonista do Real Madrid por anos também. Você tá falando de passado. Mas não é passado, foi agora, há 3, 4 anos atrás, pô. Então, o Brasil... Ah, mas não é, Flávio, você tá falando que deixou de ser grande. Eu tô te falando dos deixou jogadores mesmo. que agora... O Firmino foi protagonista do Liverpool, campeão de tudo. Então, o Firmino, a passagem dele pelo Brasil não existe. O Brasil não tem formação. para, aí não. O Brasil não tem nada. Ele tem os jogadores Eu concordo que já não é mais aquele primeiríssimo... jogadores que se destacam são todos de fora. Inclusive, o Casemiro, aqui no São Paulo, saiu chutado. Ele aprendeu a jogar futebol lá fora. Ah, Flávio, mas ele é brasileiro. Os caras não sabem nem jogar futebol aqui. Nem a maneira como se joga futebol. O cara, quando sai daqui, ele tem que chegar na Europa e aprender a jogar. Porque o futebol mudou em 2008 com o Guardiola, com o Barcelona, e os caras ainda não se deram conta aqui no Brasil. O nível técnico de futebol praticado no Brasil é medíocre. O garoto não tem acesso às fileiras de base. O garoto não consegue fazer nem sequer um teste. A Universidade de Futebol publicou há algum tempo, cada 3 mil garotos que tentam fazer teste num clube, um consegue fazer teste. Então, você não tem estrutura para captação de jogador, você não dá oportunidade, você não está atualizado com o lado tático. Então, você mica. Tem vários, sabe onde estão os craques do futebol brasileiro? Vários deles estão trabalhando de office boy, estão trabalhando em banco, estou falando garoto, né? Garoto começando carreira, alguns deles estão em supermercado. Porque não tem oportunidade. Não tem oportunidade nenhuma. Onde está peneiro? Onde está? Hoje, é tudo esquema. Se você, infelizmente. Também. Queria até poupar isso aí. Hoje, você tem um grande esquema, um funil que já é gerado desde o começo. Você acha que a culpa é dos empresários, então? Não, empresário não. Eles entraram no ambiente que ele foi favorável. Até eles fazem o serviço que a CBF não faz. Você sabe como é feita a captação na Alemanha, por exemplo? Alemanha, Bélgica e tal. Eles criaram um sistema de jogo. Primeiro, o Brasil não tem sistema de jogo. Qual é o sistema que você quer jogar nas seleções? Aí eles criam um sistema por especialistas de futebol e eles abrem núcleos de captação no país inteiro. Imagine isso no Brasil. Pega moleque que sai de faculdade, pega aí o jogador e leva para praticar esse trabalho em vários locais. Essas ligas, né, essas federações que não servem para nada, não servem para chupar com essa porcaria do campeonato regional. Aí eles fazem captação, eles vão lá, por exemplo, no Acre. Chegaria no Acre, vai lá e faz um período enorme de captação de garoto, para fazer teste, para ver a adaptação dele e tal. Seleciona os melhores e aí levaria lá para a CBF, como é que chama lá a cidade lá? Teresópolis. Leva para lá.
Aí fica lá, fazendo teste, pegando... Forma uma base, um núcleo de jogadores, um banco de dados de, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 meninos. Vai colocando esses moleques para trabalhar. Massifica. Não, o moleque não consegue. Será que não tem nenhum craque no Amazonas? Não tem nenhum craque no Acre? Não tem nenhum craque, sei lá, a Bahia ainda tem algum trabalho, mas no interior da Bahia não tem nenhum craque. Você não consegue, o negócio é elitizado. E aí os empresários pegam essa brecha e eles fazem aquilo que eles faziam aqui, olheiro. Você tinha aquela... Mas sempre foi assim. Não, senhor. Na várzea, nas praias do Rio de Janeiro, os caras estavam toda hora sendo vistos, sendo captados. Hoje não. E hoje o futebol ficou de um jeito que você tem que fazer um trabalho de captação, você tem que fazer um trabalho de modernização. O futebol já ficou para trás. Então os nossos craques estão trabalhando aí, como o Vampeta falou, tá no mercado. Tá a CBF também, que enriquece e não tem projeto nenhum para revelar novos jogadores. É isso que eu tô falando. Não é porque revelar, os caras enriquecem, eles ganham fortuna. Não é revelar, é dar chance pro moleque mostrar. Nem isso tem. É o que eu tô falando, cada 3.000 que tenta ser jogador, um consegue fazer um teste. Pior ano da história da seleção principal do futebol brasileiro. Não vou falar do técnico, não vou falar dos jogadores. A CBF tem presidente, não tem presidente, falta o presidente, vai continuar o presidente, faz o quê? Processo daqui, processo dali. Aí vem o jogo com a Argentina. O empate era bom para o Brasil, tomou um gol no final, um gol de cabeça. Eu não vou falar do técnico. Não vou falar da defesa, que é muito ruim, no meio campo que não se achou. E das estrelas da frente. Sem citar nomes, mas se esperava que fossem os grandes nomes desse pré-olímpico. Então, junta tudo isso que eu falei, está tudo errado. Não pode estar correto. Não é a falha dessa, daquele, daquela. Não. Eu vou terminar com uma frase do John Kennedy, que eu acho que define tudo isso que nós estamos falando. Providências urgentes têm que ser tomadas no futebol brasileiro. O menino John Kennedy, que fez o gol do título da grande conquista da Libertadores do Fluminense, ele não veio com desculpas, sabe como é que é? Aquilo funcionou. Não. Ele usou a seguinte frase. Quando perguntado o que ele sentia. Vergonha. Muita vergonha. O futebol brasileiro é muito grande. E isso não pode acontecer.